Oi gatonas, tudo bem? Meu nome é Tamires Sentes e hoje eu venho gravar mais um vídeo pra vocês da saga Profissão Maquiador. E aí, ultimamente, eu andei pensando em várias coisas em relação à profissão maquiador. Comecei a achar até engraçado e eu lembrei de tantas coisas, tantos fatos que eu fiquei até surpresa. E tem coisas na vida, né, que cada pessoa aprende de um jeito, aprende de uma forma. E no meu caso, muitas coisas que eu aprendi foi desde que eu me tornei maquiadora, que não servem pra mim, né? Só no caso do mundo da maquiagem, pra quem é maquiador, não. Que serviram, assim, pra vida, pra mim, mas que foi graças à profissão maquiadora que eu consegui aprender, né, essas coisas em geral. Mas é claro, gente, que eu quero deixar bem claro que é de cada pessoa, pode ser que tenha acontecido com você também, ou pode ser que não. Quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou maquiadora desde, né, tempo da pedra, desde que eu era uma criancinha. De certa forma, eu já maquiava outras amiguinhas, aí eu fui crescendo. Então, por isso, hoje eu venho falar 10 coisas que eu aprendi sendo maquiadora que servem pra vida, que serviram pra minha vida e servirão pro resto da vida. Primeira coisa, ser pontual. Gente, meu Deus, eu sempre tive um problema em ser pontual. Eu sempre fui pra escola de carro, então eu sempre atrasava, tipo, fazia, sei lá, eu chegar 10 minutos atrasada. Quando eu combinava de me encontrar com alguém, gente, eu chegava, tipo, 20 minutos atrasada, meia hora atrasada. Agora que eu fico, né, correndo um pouco mais, porque eu odeio esperar. Então eu comecei a pensar, tipo, se eu odeio esperar, eu não quero fazer a pessoa esperar, entendeu? Porque se ela atrasar, ela vai ficar com a consciência pesada, porque eu não dou mancada e não deixo ela plantada, entendeu? E aí, graças à profissão maquiador, né, eu aprendi a ser pontual. Então, pra mim, o fato de marcar o horário fazia com que eu tivesse, né, que correr atrás, independente se eu tinha algo pra resolver, que não tinha nada a ver com o horário, por exemplo, que eu tinha marcado pra fazer a maquiagem da cliente. É aquela coisa, não, é tal hora, eu tenho que estar com tudo pronto, eu tenho que estar lá. Se eu me atrasar por algum imprevisto, que seja pelo menos a caminho, né, mas eu aprendi a ser uma pessoa mais pontual e me atrasar menos, né, sendo maquiadora, que eu fico, não, meu Deus, eu marquei tal hora, eu preciso chegar a tal hora. Então, pra mim foi de grande ajuda, porque eu sempre tive problema com o horário. Eu sempre era daquelas que chegava super, super atrasada, mesmo de carro. Imagina, né, quando eu comecei, né, a ser maquiadora mesmo, e nem sempre dava pra ir de carro, porque não dava pra minha mãe me levar, então eu tive, né, que aprender a me virar, então aí que eu tinha que ser pontual mesmo. Já, né, dando continuidade, como eu falei, né, que não dava pra minha mãe me levar sempre, mesmo eu sendo novinha na época, né, que eu contava sempre com a minha mãe pra ela me levar. Aí depois chegou um momento, de fato, mesmo sendo de menor, que minha mãe virou assim pra mim e falou, Tamires, não dá pra eu deixar de viver minha vida pra ficar levando você pra maquiar as pessoas. E aí, o que aconteceu? Tive que aprender a andar de ônibus. Bom, aí eu tive, né, que me virar. Então, a segunda coisa que eu aprendi foi ser prevenida. Eu sempre fui daquelas pessoas muito dane-se, sabe? Tipo, minha mãe qualquer coisa leva. Eu nunca tava preocupada, assim, com nada. Até porque eu não ficava saindo muito de casa. Quando eu saía, era minha mãe que se preocupava, né? Tipo, não, tem que levar uma blusa de frio, tem que levar um guarda-chuva, um remédio, um band-aid. Então aí eu aprendi a ser prevenida, pelo menos, né, pra ter dinheiro, pra comprar band-aid em caminho, pra levar uns 3, 4, 5 band-aid, porque às vezes descola, né, por andar demais, quando eu andava pra ir maquiar as pessoas, a levar guarda-chuva se tivesse chovendo, alguma blusa de frio, e principalmente a me virar sozinha. Gente, por ser filha única, eu acho, eu sempre dependi muito da minha mãe. Então, assim, eu queria ir pra algum lugar, eu marcava, e eu chegava assim, mãe, me leva em tal lugar? Quando? Hoje? Agora? Como assim? Eu tenho mais o que fazer, minha filha. Ter que maquiar algumas pessoas, às vezes era longe e de carro saía caro, por exemplo. Eu aprendi, né, a pegar metrô, a pegar ônibus. Eu tive que me virar. E daí que a maleta é pesada, eu tenho que me virar pra ganhar meu din-din. Eu não sabia nada disso. Eu aprendi a ser mais independente, né? Então, prevenida e independente. E a pensar de levar, como eu disse, né, band-aid, guarda-chuva, blusa de frio, algodão, né? Já entrando na profissão maquiador, caso manchasse. Tipo, nunca precisa de algodão. E quando eu não levava, eu precisava. Então, mesmo assim, eu levo tesoura, eu levo algodão, eu levo papel higiênico, eu levo um monte de coisa, porque pode precisar e não pode ter por ali, não pode ter perto, e você precisa ser rápida às vezes. Gente, vocês não têm noção. Que é muito engraçado pra mim, tipo, eu ter aprendido tudo isso
sendo maquiadora, cara. Então, assim, tipo, pra mim foi uma conquista da vida. E eu comecei a lembrar, eu achei muito engraçado, entendeu? Eu não acredito que eu aprendi a ser prevenida e me virar sozinha por causa da maquiagem. Terceira coisa, fazer escolhas. Por causa, né, dessas coisas de maquiagem desde novinha, mesmo quando eu cobrava baratinha pra fazer maquiagem, eu aprendi a fazer escolhas. Como assim? Ou eu usava aquele dinheiro pra passear de final de semana e comer no McDonald's, no shopping, sei lá, alguma coisa, sair com meus amigos. Ou eu pegava aquele dinheiro pra comprar mais algum batom, alguma sombra, alguma maquiagem. Na época, né, que eu usava aquelas maquiagens mais baratinhas. Pra aumentar minha coleção de maquiagem ou pra substituir aquele produto que tá acabando. Ou alguma coisa. Então, por causa disso, eu aprendi a fazer escolha. Mas às vezes eu deixava, e até hoje, muitas vezes eu deixo de sair, de ir pra festa, de comer, de um monte de coisa, porque aquele pouco dinheiro vai fazer diferença, por exemplo, pra eu comprar aquela maquiagem importada. Mas pra mim, aqueles 30, 40, 50 reais, né, que seja, tipo, fazia muita diferença, porque com 60 reais, que seja, o que dá pra comprar? 2 produtos. Então, né, eu deixava de comer no shopping pra poder comprar maquiagem. É uma prática que eu faço, que é até um jogo psicológico que eu penso, não, Tamires, se você beber tudo isso de Coca-Cola, né, comprar tudo isso de Coca-Cola, minha filha, tu não vai conseguir comprar banana powder de novo, porque o teu tá acabando. Aí eu vou lá e pá, desisto na hora, ou eu compro, né, uma latinha, uma garrafinha pequenininha, né, tal. Uma coisa que eu aprendi, que eu ainda, tipo, não é tão, né, super uau, mas eu aprendi um pouco mais guardar dinheiro. Gente, eu aprendi a guardar um pouco mais, assim, segurar um pouco mais o meu dinheiro pra poder comprar coisas melhores, né? Por exemplo, ao invés de eu comprar uma base da Vult, eu comprar da MAC, eu comprar coisas assim. Então, pra mim, de início foi muito, muito difícil. Por exemplo, eu comprar minha primeira base da MAC, que eu era novinha ainda. Então, 100 e poucos reais era muito dinheiro pra mim, porque com 100 e poucos reais, comprando maquiagem baratinha, dava pra eu comprar 3 coisas, 4, talvez. E com aquele mesmo valor, só dava pra sair com uma base. Tipo isso. Então, imagina quantas milhares de maquiagens na época eu teria que fazer pra comprar, por exemplo, 3 bases da MAC. Até hoje, né, eu não consigo pegar todo aquele dinheiro que eu tenho e guardar como se ele não existisse e ficar sem dinheiro nenhum. Mas eu já fiz isso, gente, já fiz isso. De guardar todo o dinheiro, tirar tipo só 100 reais e viver o mês todo só com 100 reais e dane-se pra eu conseguir aquelas coisas bem caras. Tipo isso. E pra mim, assim, é uma conquista imensa, mas eu comecei assim, né, guardando dinheiro, guarda 10 reais, guarda 20, guarda 30, pra de repente eu conseguir comprar 2 bases, um glitter mais caro, alguma coisa mais assim, sabe? A quinta coisa, gente, faz muita diferença isso. Eu não parei pra imaginar como que isso, assim, tipo, foi fazer diferença na minha vida. Eu só comecei a perceber agora, de novo, né, que eu comecei a ver que eu fazia naturalmente. Antes era muito difícil, né? Mas começando com guardar dinheiro e agora na sequência, né? Investir na coisa certa. Como assim, Tamires? Investir na coisa certa? Tem como investir na coisa errada? Tem! Então, assim, eu percebia que com o tempo eu comprava alguma coisa por impulso e tal, me arrependia, ou seja, eu investi na coisa errada. Ou, por exemplo, até comprar comida mesmo, né? Investir na coisa errada. Poderia ter comprado outro produto. Então é tudo uma questão de escolha. Comprar cada vez maquiagem mais cara. De deixar comprar, por exemplo, 5 maquiagens BBB pra comprar um produto só importado. Com o tempo, né? Aquele pensamento de investir na coisa certa. Ou seja, e se eu investir, por exemplo, em 5 produtos BBBs, é coisa errada? Não. Mas claro que se eu juntar esse dinheiro e investir em algo mais provável, mais certo... Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se eu comprar, sei lá, um delineador BBB e mais algumas coisinhas, um rímel, uma sombra, sei lá. Será que pra mim a escolha era mais certa comprando um delineador BBB ou, por exemplo, o delineador da Inglot? Então, pra mim, o delineador da Inglot é um exemplo, é o que aconteceu comigo, é o meu caso. Foi uma escolha certa, porque dura, é maravilhoso, não dá alergia, que não sei o que lá. Mas isso é uma opinião minha. Então, pra mim, aquilo foi uma escolha mais certa. Foi mais difícil de conquistar, mas foi mais certa. Porque pra mim, tinha várias vantagens, como uma durabilidade melhor, qualidade melhor, tudo, sabe? Então, eu aprendi a fazer a escolha certa. Mais uma coisa que eu aprendi, tipo, fez muita diferença na minha vida. Eu acho que deve ter feito a diferença aí na vida de algumas de vocês.
Ser paciente. Sempre fui uma pessoa que eu nunca tive muita paciência. Tipo, a cliente se atrasar. Claro que eu sempre converso com a cliente, falo que ela não pode se atrasar, porque eu tenho horário marcado, eu tenho cliente depois dela, e que são vários fatores. Mas assim, eu aprendi a ser paciente, de quando as coisas dão errado, e você tem que ter uma paciência pra consertar, né? Tipo isso. Se a cliente vem na hora errada, você quer comprar algo, mas você não tem aquele dinheiro, ou seja, você tem que ter uma paciência pra você juntar o dinheiro, pra você comprar aquilo. Então eu aprendi a ser paciente, porque eu sempre era muito assim, ai, não deu certo, dane-se, tô nem aí. Ou eu ficava chateada, frustrada, xingava, me perguntava por quê, minha vida é injusta. E não mudava nada. O que eu queria não caía do céu pra minha mão. Então eu aprendi a ser paciente, porque, né, sem paciente não mudava nada na minha vida. Só me estressava a ponto de eu ter que ficar tomando, tipo, nossa, 3 calmantes por dia. Eu sentia falta de ar, eu ficava muito nervosa por uma impaciência até inconsciente, entendeu? Outra coisa que eu aprendi foi ser mais sociável. Eu, desde pequena, sempre falei assim, muito bem, de acordo com os meus professores. Todos eles sempre gostavam que eu fizesse leituras, essas coisas, por ter uma facilidade de ficar falando. Mas assim, pra falar com estranhos e coisas parecidas, eu sempre fui assim, bicho do mato. Eu nunca gostei muito de ficar falando com estranhos, nem que fosse um oi, tudo bem. Eu sempre me sentia assim, envergonhada, meio, sei lá, meio tensa de ter que ficar, até hoje, de certa forma, num ambiente com uma pessoa estranha. Agora eu me acostumei mais e tal, mas antes eu ficava muito tipo isso, sabe? Eu não gostava nem de ficar falando. Tanto que se eu estivesse na casa de um estranho com a minha mãe ou alguma coisa, por algum motivo, minha mãe estivesse perto, eu pedia pra minha mãe pedir pra mim alguma coisa, como um copo d'água, ou perguntar alguma informação, alguma dúvida. Então, já contando, né, como me virar sozinha e tal, eu aprendi também a ser mais sociável, porque não adianta, né, por exemplo, eu pedir pra minha mãe perguntar pro meu cliente o que ele gosta, o que ele não gosta, porque, de certa forma, muitas vezes, assim como eu arranjo clientes fiéis, eu arranjo clientes que nunca vai ter festa de novo, então é uma pessoa estranha pra mim. Eu preciso tratar ela bem, eu preciso conversar, eu preciso entender o estilo da cliente. Outra coisa, gente, eu aprendi a lidar muito, sabe? Tipo, claro que de início, como eu falei, eu me estressava, eu tomava vários calmantes, eu ficava muito nervosa, eu ficava envergonhada. Eu mostrava que, tipo, não que eu mostrava, mas parecia que a pessoa percebia um pouco que as coisas estavam saindo do controle. Tipo isso. Eu aprendi a lidar com imprevistos. Por exemplo, você fala pra cliente não abrir o olho, que você passou o delineador. A cliente vai dar aquela abridinha assim, ó, no olho, mas foi suficiente pra borrar o côncavo. Aí você vira, né? A cliente faz isso, detalhe, quando você vira de costas. Aí você vira de novo. Aí você fala, nossa, você abriu o olho, né? Aí a cliente, não. Tipo isso, né? Não, imagina, né? Só tá aqui, ó, borrado porque o delineador pulou daqui pra cá. Não tem problema nenhum, meu delineador é bicha louca mesmo. E aí eu aprendi a lidar com imprevistos. Por exemplo, bem na hora que vai colar cílios postiços. Até hoje é assim. O olho da cliente, não sei. Parece que ele percebe que a gente vai colar cílios. Ele começa a lacrimejar, você não consegue colar os cílios. Ai, não sei, gente, você faz o delineado certinho, mas de repente, não sei, parece que você vira de costa. Quando você vira de novo, o delineado tá tudo esquisito. Ou a cliente vai lá dar aquela coçadinha no olho e borra sem perceber. Às vezes não é por mal, mas a pessoa não tem experiência, vai lá e coça o olho e dá aquela borrada. Ou na época, né, quando eu não tinha muito aquela coisa de organização total, eu esquecia alguma coisa, eu precisava driblar. Então eu aprendi a lidar melhor com possíveis imprevistos. Outra coisa que eu aprendi foi definir metas na minha vida. Ainda dando continuidade, né, a guardar dinheiro e investir na coisa certa, né, eu aprendi a definir metas na minha vida assim, aos poucos. E eu comecei a perceber isso agora, porque de início, as minhas metas, eu comecei a trabalhar antes da hora, digamos, né? Pra conseguir comprar maquiagem. Então minhas metas eram maquiagens. Então, por exemplo, com o tempo, eu fui arranjando metas tipo, não, até o final do ano, eu quero ter comprado 40 batons e 20 sombras. Tipo isso, sabe? Não, até o final do ano, eu quero ter 15 glitters. Que claro que eu tô dando um exemplo, por exemplo, de ser sociável, não é só no quesito de maquiagem, mas que foi com a maquiagem que eu aprendi, então de definir metas também. Comecei com produtos de maquiagem, a definir metas com produtos de maquiagem que agora servem pra minha vida, como juntar uma quantidade determinada de dinheiro, a comprar alguma coisa de valor bem maior. Então foram coisas que me ajudaram muito. Por exemplo, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro,
A primeira coisa de valor mesmo, que eu comprei foi meu primeiro iPhone. Gente, pra mim foi uma coisa tão assim, tão empolgante, que foi uma das primeiras coisas que eu comprei quando eu comecei a ganhar muito mais dinheiro. Assim. Então me ajudou muito, cara, é muito bacana, muito bacana. E por último, ter jogo de cintura. Gente, é muito difícil ter jogo de cintura, de verdade. Por exemplo, né, ter um jogo de cintura pra lidar com situações chatas. Nunca aconteceu assim exatamente comigo, mas eu tive que ajudar a lidar, por exemplo. Cliente que não gostou da maquiagem, da maquiadora, que eu já trabalhei um tempo em salão. Bem pouco tempo até, mas foi suficiente. Tipo isso, pra passar por várias situações. E aí a cliente não gostou, a cliente teve tipo um surto psicótico quase assim, né? Porque ela não gostou da maquiagem, ela ficou muito estressada, muito irritada. Ela saiu pelo salão falando que ela não ia pagar. Tipo isso, né? E aí eu falei que eu podia dar uma ajeitada, que eu podia resolver a situação e tal. E aí ela olhou assim pra mim e falou que eu era a única capacitada ali pra resolver. Tipo isso, porque ela queria ser maquiada por mim, mas assim, eu era maquiadora, mas eu ainda não era maquiadora do salão, então eu não tinha autorização pra fazer isso. Fora que eu tive que fazer com os produtos do maquiador, então o maquiador ficou uma fera comigo. Tipo isso, mas ter que lidar com situações chatas, com cliente, por exemplo, que vai mexer na sua maleta. Por curiosidade, não é por mal. Mas, meu, tipo, de repente tá te atrapalhando, porque a pessoa fica ali. Você também tem que mexer na sua maleta, afinal é seu trabalho. Às vezes a pessoa fica incomodando, ou às vezes fica fazendo pergunta e você precisa se concentrar em alguma determinada situação que você tá fazendo ali, esfumando, fazendo delineado. Tipo isso, então você chega, então... né, deixa eu pegar aqui um negocinho e tal pra eu passar, licença, rapidinho, já você mexe quando eu terminar de maquiar essa pessoa. Tipo isso, a pessoa fica sem graça e vai lá e senta no lugarzinho dela. Tipo isso, então essas foram as 10 coisas que eu aprendi, né, sendo maquiadora, mas que serviram, assim, pra minha vida e vão servir pra sempre, que eu percebi só agora que tudo isso que eu aprendi foi sendo maquiadora. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e se divertido com o vídeo, quem sabe até mesmo se identificado. Se vocês também aprenderam alguma coisa, mesmo que não seja nada do que eu falei, sendo maquiadora, comente aqui embaixo porque eu vou adorar ficar sabendo. Se vocês querem mais vídeos desse tipo, clique em gostei pra mim, comente aqui embaixo, se inscreva no canal pra aproveitar a viagem. Um big beijo e até o próximo vídeo.